Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Deus de maravilha, o Senhor é nosso pastor, nada não nos faltará, nossa luz, nosso baluarte, nossa sorte. Estamos aqui porque Ele nos concede, mais uma vez estamos aqui juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo é o Senhor, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entra aí com muita alegria no coração, mais uma vez juntinhos aqui, na união, aqui na mesma fé, na mesma concordância. Acredito que sim, em nome do Senhor Jesus, porque se não tiver na mesma fé, na mesma concordância, o Senhor não vai operar para o ex-maravilha na sua vida. O Senhor só vai operar se você estiver aqui na mesma fé, na mesma concordância, crendo, acreditando. O Senhor quer encontrar fé nos nossos corações para poder operar em nome do Senhor Jesus. Então entre com alegria, deixa o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Se você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Eu já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então o Senhor já está no controle de tudo, a serva do Senhor já está preparada aqui espiritualmente, então a obra do Senhor, Ele está aqui. Ele falou que onde eu fosse ministrar a palavra, a oração, o louvor, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, e a cadeira está aqui para ele sentar em nome do Senhor Jesus, porque sou obediente ao meu Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos andar assim em obediência? Jesus, ele ganhou o reino de Deus, o reino dos céus, porque ele obedeceu o Pai. Ele veio com uma missão aqui na terra, e essa missão Deus deixou para conosco, que nós estamos aqui neste legado que o Senhor deixou para conosco. Então vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, para que venha edificar os nossos corações. Ouça com fé, escute a palavra com fé. Não deixe ninguém tirar seu foco não, porque tem algo que vai falar o seu coração. E assista a palavra até o final, porque vamos fazer a obra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus com reverência. E o Senhor nunca vai fazer nada na nossa vida pela metade, então não vamos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Vamos ouvir a palavra, porque às vezes no começo você fala, essa palavra não tem nada a ver, mas não, tenho certeza que até o final o Senhor vai falar o seu coração, porque o Senhor nunca vai mandar algo que não seja para edificar, para ensinar e para exortar. Se Ele está mandando a palavra, é porque a palavra vai falar conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aí prosseguir? Hoje nós vamos para João, capítulo 16, versículo 33. E o refrão da palavra fala assim: o vencedor do mundo, o vencedor do mundo. Vamos prestar atenção? Nós não estamos sozinhos não, nós estamos aqui com o vencedor do mundo. Se ele venceu o mundo, nada é difícil para ele na nossa vida, né, meus irmãos? Deus tudo vai dar o escape em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para João capítulo 16, versículo 33. O versículo 33 vai falar assim: Senhor. O versículo 33 vai falar assim: tenho vós dito isto. Tenho vós dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha aí, é forte, hein, meus irmãos? E a palavra hoje é graciosa, hein? É bem grande, eu não posso falar muito em nome do Senhor Jesus, que Ele me dê graça hoje para entregar esta palavra aqui em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor Deus, coloca essa palavra na minha boca como o Senhor colocou na boca de Jeremias, Pai. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos aí se preparar para ouvir a palavra, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo
se revela como um vencedor do mundo. Ele é o vencedor do mundo, vencedor do pecado, vencedor da morte, vencedor do inferno e vencedor do diabo. Jesus Cristo é o grande vencedor. O que é que nós queremos mais? Se nós estiver nessa videira verdadeira que é Jesus, meus irmãos, nós somos mais do que vitoriosos, porque Ele é o vencedor de todas as coisas. E nós estamos na mão desse poderoso Deus, que nos guarda, nos protege, o guarda fiel que não dorme no torquejo. Eita glória! Eu já estou o meu coração se alegra, meus irmãos, quando eu ouço essa palavra assim, porque quando a gente ouve a palavra e toma posse, recebe, o nosso coração se alegra, porque a palavra ela fala conosco. Aleluia! Você estava triste, você estava sem coragem, sem ânimo. A palavra vem e edifica, traz força, ânimo, alegria. A palavra é vida, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus. Jesus Cristo venceu todos os desafios do mundo. Ele venceu o mundo pelo seu amor. João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo é o vencedor do mundo, como ele mesmo diz: eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Jesus Cristo é o vencedor do pecado, porque ele mesmo diz: quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós convence-me do pecado? João capítulo 8, versículo 46. Jesus Cristo é o vencedor da morte, pois ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. É forte, hein, meus irmãos? Quem crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Marta, Maria, creu em Jesus e ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto 4 dias. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia, Jesus. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus Cristo é o vencedor do inferno, pois ele mesmo diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Tenho as chaves da morte e do inferno. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Jesus Cristo é o vencedor do diabo, porque ele mesmo diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Agora ele é expulso. João capítulo 12, versículo 31. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a Bíblia afirma que Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus Cristo é o grande vencedor, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, Paulo celebra um hino triunfal. Mas graças a Deus que nos dá a vitória.
por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o hino que Paulo fez por as maravilhas e grandeza do Senhor. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, Paulo celebra um hino triunfal, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir para nós entender. A igreja do Senhor também vence o mundo por meio de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, a Bíblia afirma: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós somos vencedores por meio de Cristo, porque em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve: graças a Deus, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Nós somos vencedores por meio de Cristo, porque em 1 João capítulo 5, versículo 4, João escreve dizendo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos vencedores por meio de Cristo, porque em 1 João capítulo 5, versículo 5, o apóstolo João ainda escreve, dizendo: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Quem que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Nós somos vencedores por meio de Cristo, porque em Romanos capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo escreve dizendo: que dizemos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor está nos afirmando aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, que Ele é o grande vencedor. Não há luta, não há problema, não há dificuldade, não há guerra que o Senhor não possa vencer a batalha conosco, porque agora é conosco. Glória a Deus, nós somos discípulos do Senhor. Glória a Deus. O testamento passado era Jesus e os 12 discípulos, os 11, né? Porque um se desfez, que era Judas. E agora o Senhor deixou esse legado para conosco. Ele está no meio de nós. Ele foi nos preparar lugar, mas Ele falou que deixava o Consolador conosco, que é o Espírito Santo. Mas Ele nos vê, Ele sonda, Ele nos conhece. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Vamos continuar para nós entender? Aleluia. Nós também somos vencedores por meio de Cristo, porque em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, a palavra de Deus afirma que estes combateram contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados eleitos e fiéis. Glória a Deus.
os que estão com ele vencerão. Os eleitos de Deus, os fiéis. Meus irmãos, entendeu? O Espírito Santo já está aqui apaziguando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. O Espírito Santo já está aqui apaziguando, meus irmãos. Não vamos se enganar, meus irmãos. Olhe a palavra, o Senhor está trazendo a palavra todos os dias ao coração dos meus irmãos. Vamos crer, vamos acreditar, vamos ter fé, meus irmãos. Eu vou repetir aqui de novo para ficar bem concluído no coração dos meus irmãos, porque quando o Espírito Santo apazigua, meus irmãos, está fazendo concordância, é surreal. A palavra de Deus está trazendo para os dias de hoje aos nossos corações. Vamos ser gratos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ser gratos ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Eu vou repetir aqui, meus irmãos. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, a palavra de Deus afirma que estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Glória a Deus, aleluia. Eu vou mais para frente aqui, porque para os meus irmãos entender bem entendido. Romanos capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo escreve dizendo que diremos, pois a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós também somos vencedores por meio de Cristo, porque em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, a palavra de Deus afirma que estes combaterão com o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós também somos vencedores por meio de Cristo, porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, ele mesmo diz: quem vence, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Quem vence, herdará todas as coisas. E nós somos filhos de Deus. Olha aqui, em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, ele mesmo disse: quem vence herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, forte. Olha a garantia que Deus dá para aqueles que estão em Jesus, fiel. Meus irmãos, é forte, né? Não vamos ficar despercebidos com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está afirmando. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender? Nós vamos para a conclusão da palavra, que é o que foi falado na palavra. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo é o nosso grande capitão, ele é o nosso grande vencedor, ele é o nosso grande recordista de vitória. Ele acumula vitória e mais vitórias contra os adversários. Ele vence por nós. Ele é a garantia da nossa vitória. Nós também somos mais do que vencedores por meio dele.
o Senhor Jesus Cristo nos garante a vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Glória ao nome do poderoso do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, forte, né, meus irmãos? A conclusão da palavra é o resumo da palavra. Meus irmãos, ouviu a palavra? Então aqui é o resumo, a conclusão. Vou ler mais uma vez para meus irmãos ficar bem concluído na mente, no coração. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso grande capitão. Ele é o nosso grande vencedor. Ele é o nosso grande recordista de vitória. Ele acumula vitória e mais vitória contra os adversários. Ele vence por nós. Ele é a garantia da nossa vitória. Nós também somos mais do que vencedores por meio dele. O Senhor Jesus Cristo nos garante a vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Glória ao nome do poderoso do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Ele nos garante a vitória. Meus irmãos, vamos se achegar nessa vitória. Vamos se achegar nesta rocha. Vamos se achegar nesta videira verdadeira que é Jesus. Ele é a porta estreita, mas vale a pena. Ela é estreita, mas vale a pena. Nós só vamos chegar até ao Pai pela essa porta que é Jesus. Todos têm que confessar. A palavra de Deus fala que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará. O que quer dizer isso? Né, meus irmãos? Que quando não vem na dor, quando não vem no chamado, quando não vem no chamado, vem na dor. E no final, a batalha, a guerra vai ser tão grande que todos os joelhos vão se dobrar, ninguém vai aguentar. No final dos tempos, todos os joelhos se dobrarão. Isso é a palavra de Deus que fala. Se todos os joelhos se dobrarão, que está escrito, é porque ninguém vai resistir o que vai vir aí nos final. Então o Senhor está trazendo a palavra todos os dias, falando com os seus profetas, falando na igreja, trazendo a palavra, trazendo para você ficar desperto, para você não ficar acomodado, para você não colocar as palavras do Senhor para as costas. O Senhor está falando, você está fazendo desentendido. E aí as coisas, os tempos vai passando, o dia de amanhã pertence a Deus. E aí, no final, o que vai acontecer? Todos vão saber o que vai acontecer, todos. Porque o Senhor está trazendo os alertas aí para todos nós. Há de nós ouvir, crer, receber, tomar posse, meditar na palavra, pedir entendimento do Senhor, colocar a palavra nos nossos corações como diamante. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, você não encolhe a sua mão, não deixa a sua mão ficar mirrada, não, estique a sua mão e abençoe alguém, porque quando nós abençoamos alguém, nós estamos plantando uma semente numa terra fértil, porque quem vai dar o fruto é o Senhor. Tudo que nós plantamos na obra do Senhor, tudo que nós fizemos na obra do Senhor, é uma terra fértil a obra do Senhor. O fruto vai vir, tanto para aquele que você enviou, se receber e tomar posse, como para você. Para você não tem dúvida que você vai receber a recompensa, em nome de Jesus. Mas você precisa ficar em vigilância, porque às vezes o Senhor já trouxe a recompensa, já fez alguma coisa na sua vida e você está despercebido, nem percebeu. Acha que foi por acaso, aí você vai olhar, meu Deus, como que eu consegui isso? Nem vai imaginar que Deus fez na sua vida. E tem que testemunhar, porque isso se chama gratidão. Se nós não testemunhamos as bênçãos, as vitórias, a cura, a libertação, se nós não testemunhar, nós estamos ingratos com Deus. Então nós temos que testemunhar, meus irmãos. A Bíblia é um legado, a palavra de Deus é um legado para conosco.
Tudo que aconteceu no passado, o Senhor está trazendo para conosco, levar até o fim. Porque isso é a vitória. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, entendeu? E você que não fez, que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração, você deu, Deus, e você é um particular. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, entendi a palavra, glória a Deus, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor vai tirar esse fardo pesado, porque você confessou Ele com a sua boca, Ele quer que você confesse. Ah, tem muita gente que vai falar: pastor, mas eu sou batizado. Não, não importa. O seu pai te batizou, te apresentou quando você era pequeno. Você cresceu e pecou muito. Então tem que pedir perdão ao Senhor e confessar Ele como seu único suficiente Salvador com a sua boca, como Deus fala. É com a sua boca você tem que confessar. E perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Trilha os meus caminhos. Abençoa minha família. Resgata minha família. E vai falar da palavra de Deus para sua família, para sua parentela, passa a palavra. Glória a Deus, aleluia. E assim vamos caminhando juntos. Você vai pedindo entendimento e sabedoria para o Senhor, Ele vai te abrindo o seu coração, a sua mente, te dando visão, e você vai entendendo melhor, e as coisas vai melhorando em nome do Senhor Jesus. E deixa Deus te guiar. Tudo é presente para Ele. Se guarda fiel, seu Salvador, seu pastor, seu patrão. Ele é porque Ele que nos abençoa. Amém? Glória a Deus. E o convite é para você que saiu da presença do Senhor também. Volta, filho, volta, filha. Eu estou aqui, volta. Eu estou aqui, de braços abertos para receber. Se vier, eu abraço. Se me ignorar ou não dar ouvido à minha voz, ou se afastar de mim, eu tiro a mão. O Senhor, Ele abençoa aqueles que estão. Porque às vezes os meus irmãos falam: mas pastor, eu estou orando tanto tempo que eu tenho promessa e a promessa não chega, não vem. Meus irmãos, você está em obediência mesmo? Ou você está só ouvindo a palavra, ou está dentro da igreja só ouvindo com o pensamento lá longe? Quando você sai dentro da igreja, você não lembra mais nada? Não está tendo uma comunhão com Deus todos os dias? A comunhão com Deus é muito sério, meus irmãos, para nós obter a graça, a bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala assim: você já pediu alguma coisa no meu nome? Para você pedir alguma coisa no nome do Senhor, você tem que estar aqui, ó, na videira verdadeira, obedecendo. Ele fala: pedes o que quiseres. Filho amado, pela obediência, pela comunhão, pela fé, por aquilo que Deus colocou na sua mão e você está fazendo com diligência, pede o que quiseres, Ele vai te dar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Amém e amém. E eu deixo um recado aos meus irmãos do coração de Deus. Eu estou orando e o Senhor está colocando no meu coração para me falar. Vamos orar pelo nosso Brasil. Não vamos parar. Não vamos parar. O Senhor vai salvar o Brasil pela uma nação que ora. Vamos, eita glória, aleluia. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Eita glória, aleluia. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. O Senhor manda falar assim: ora pelo Brasil. O Senhor vai salvar o Brasil pela nação brasileira, por uma nação. O Brasil vai ser escolhido por uma nação que ora pelo Brasil. Ore pela sua casa, pela sua família. Apresente a sua família. Consagre a sua família ao Senhor. Vamos orar. Se você orava 1, 2, 3, ore 4, 5. E vamos ficar em oração, meus irmãos, porque a tribulação vai vir.
mas nós temos que estar forte ao recado do Senhor, nos pés dele, na comunhão com ele, porque ele vai nos guardar, ele vai guardar os seus, em nome do Senhor Jesus. As pelejas vai ser tão grande, meus irmãos, que o homem não vai suportar. Tá vindo um apocalipse aí, meus irmãos, não se assuste não, é para você ficar em alerta, meus irmãos. O Senhor vai colocar o Brasil no eixo, meus irmãos, mas para libertar o Brasil tem que ter dores de parto, e nós precisamos ser fortes, estar na videira verdadeira, que é Jesus, na rocha. Construa sua casa na rocha. Estou arrepiada que o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Construa sua casa na rocha. Se você estiver na videira verdadeira, que é Jesus, o vento vem, te balança, nós vamos passar por essa tribulação, mas Deus vai passar conosco, segurando a nossa mão. Nós somos os galhos da videira, não vamos cair. Mas se você não tiver em Jesus, não tiver na comunhão com Deus, não tiver na oração pedindo a proteção do Senhor, você está com a sua casa na areia, o vento vai vir, a tempestade vai vir e vai derrubar tudo, e você está fraco, não vai conseguir, é uma folha seca. Vamos se revestir, as armaduras do Senhor, é estar em oração, comunhão com Ele, orando, jejuando, pedindo proteção para o Brasil e pedindo proteção para a nossa família. Peça para os anjos acampar na sua casa, por onde sua família for. Fique em oração, jejum pela sua família, para o Senhor vir guardar e proteger. Porque quando nós tivemos assim, meus irmãos, o Senhor vai estar no meio de nós. Não tem como dar errado, meus irmãos. Esse é o recado do Senhor ao coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Olhem o que está acontecendo na face da terra, meus irmãos. Não é fácil, meus irmãos. Se você estiver aí, você sabe como é que está, se você estiver ligado aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.